Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 12 de março, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhes a mensagem que vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre essa passagem que é muito forte. Mas antes, aquele pedido de apoio de sempre. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu joinha, deixe os seus comentários nessa pregação e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. Meditamos sobre os 40 anos que o povo de Israel atravessou o deserto. Meditamos os 40 dias que Jesus ficou em jejum e oração e ali foi tentado pelo demônio. E hoje nós temos essa palavra que vai contar sobre o chamado que o Senhor fez para o profeta Jonas. Inclusive, se você puder, pega a sua Bíblia, leia toda a história de Jonas, vai ser muito importante para você. A leitura de hoje, ela começa assim: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Porque a primeira vez que o Senhor enviou Jonas a Nínive, Jonas não foi. Ele ficou com medo porque ele tinha medo que as pessoas o matassem. Era um lugar muito violento. Então Jonas, ele fugiu. E a história vai contar que ele entra no barco para ir para outro lugar. E ali então aquele barco começa a naufragar, a balançar. E por fim Jonas fala que ele que era o problema. Então eles atiram Jonas no mar. Uma baleia o engole. E ali Jonas vai fazer toda a sua reflexão. E arrependido, ele assume a sua missão de ir para Nínive, onde o Senhor
o havia mandado. Sabe, meus irmãos, nós precisamos, diante dessa palavra também, entender. O Senhor nos envia para levar a sua palavra para as pessoas. Muitas vezes palavras de conforto, mas também palavras de repreensão, palavras de exortação, de correção, para abrir os olhos das pessoas. Então, quando o Senhor nos manda, nós não podemos negar. Quando o Senhor nos envia, por mais difícil que seja a missão, nós devemos depositar a nossa confiança nele, porque ele, quando nos manda, ele tem um propósito, não de condenação, mas um propósito de salvação. E foi isso que aconteceu com Jonas. Depois que ele passou por toda essa experiência, ele então se arrepende de não ter obedecido ao Senhor e ele vai para Nínive. Ele vai para Nínive ali para fazer e para cumprir aquilo que o Senhor o havia mandado. E é muito interessante, meus irmãos, nós meditarmos, porque quando o Senhor dá essa palavra para Jonas, o Senhor vai alertar aquele povo para os erros, para os pecados, para a maldade daquele povo. E o propósito do Senhor nunca é destruir, mas é levar ao arrependimento. E como nós estamos no tempo da Quaresma, vemos mais uma vez os 40 dias. Aquele povo teve 40 dias para se arrepender. Aquele povo teve 40 dias para voltar atrás. E Jonas, sabendo como aquele povo era, ele ainda não sabia qual seria a reação do povo quando ele começasse a anunciar a palavra. É por isso que a palavra de Deus não pode ser maquiada. É por isso que aqueles que anunciam a palavra de Deus têm que pregar a palavra de Deus, a verdade, porque só a verdade liberta. Quem prega, quem anuncia a palavra, não pode ter medo, não pode preparar uma pregação achando que vai magoar ou ferir alguém. E aí, muitas vezes, pregadores dão aquele jeitinho de maquiar a palavra para ser uma palavra mais branda. Mas olha, meus irmãos, um grande exemplo está aqui. Se Jonas não tivesse sido fiel ao que o Senhor o havia mandado falar, eu creio que aquele povo não converteria. Aquele povo não mudaria de vida. A palavra de Deus, ela tem esse propósito de nos chamar à conversão, de nos chamar à mudança de vida. Por isso devemos pregar o que a palavra manda dizer, o que o Senhor coloca no nosso coração. E é o próprio Espírito Santo que cuida para que essa palavra possa chegar como uma boa semente no coração das pessoas. A palavra de Deus, ela tem esse propósito. A palavra de Deus, ela tem essa direção para a nossa vida, de nos chamar ao arrependimento, de abrir o nosso coração, os nossos olhos para os caminhos errados que nós estamos trilhando, e assim sermos tocados por essa própria palavra para voltarmos para o Senhor. É por isso que a palavra, ela é como essa espada de 2 gumes, porque a mesma palavra que fere, que mexe lá com a ferida, que mexe lá com o nosso pecado, essa mesma palavra vem como um remédio para nos chamar à conversão, à mudança de vida. E foi isso, meus queridos irmãos, foi isso que aconteceu naquela cidade.
Jonas entrou ali e começou a pregar dizendo: ainda 40 dias essa cidade vai ser destruída. E quando aquelas pessoas ouviram Jonas falar, aquelas pessoas não foram contra ele, o contrário. As pessoas daquela cidade acreditaram que Jonas estava falando em nome de Deus. Então eles tomaram essa decisão. Eles se humilharam, fizeram jejum, vestiram sacos, se cobriram de cinzas em sinal de humilhação. E a palavra nos diz que foram todos, desde o superior até o inferior. E a palavra, a pregação de Jonas chegou aos ouvidos do rei, que também, no ato de humildade, se vestiu de saco, se sentou em cima das cinzas e proclamou que todo o reino, todos os homens, os animais, ninguém iria comer nem beber, todos iriam se humilhar. E a ordem do rei foi para todos. E ele disse: quem sabe o Senhor volte atrás para nos perdoar, e assim não venhamos a perecer. Olha, meus irmãos, o que a verdade pode fazer na vida das pessoas. Por isso é que nós não devemos ter medo de pregar a verdade. Por isso que nós não devemos ter medo de falar a verdade. Porque uma palavra da verdade, vinda do coração de Deus, para falarmos para alguém, vai salvar vidas, vai levar pessoas ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida, a esse desejo de arrepender e de voltar para Deus. É por isso que nós não podemos omitir a verdade. É por isso que nós não podemos dar um jeitinho. É por isso que não podemos adaptar a palavra de Deus para as pessoas. E a verdade que nós carregamos no coração não é a palavra de Deus, não é a igreja que tem que se adaptar ao mundo, mas é o mundo que precisa se adaptar à igreja, se adaptar à palavra de Deus, converter e mudar de vida. Aquele povo só arrependeu porque alguém anunciou, porque alguém levou a verdade do jeito que o Senhor mandou que o profeta Jonas falasse. E é essa verdade que os pregadores, que os sacerdotes precisam anunciar. A verdade que abre os nossos olhos, a verdade que mexe com os nossos pecados, coloca luz nas trevas. E tudo isso não é para condenar, não é para humilhar ninguém, o contrário, é para chamar a conversão. Jonas foi bem claro: em 40 dias essa cidade vai ser destruída. E aquele povo sabia que eles estavam em pecado. Aquele povo sabia que aquela cidade estava dominada pelo erro, pelo mal. Mas quando eles ouviram que todos pereceriam, eles se humilharam. Eles se humilharam e eles foram chamando a atenção de Deus, mostrando que eles estavam arrependidos, mostrando que eles queriam recomeçar. Isso é a quaresma, meus irmãos. É um tempo de conversão. Aquele povo tinha 40 dias para tomar a decisão. E nós temos 40 dias para também tomarmos a melhor decisão da nossa vida, que é arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu não gosto de ouvir tal padre, eu não gosto de ouvir tal pregador, porque eles falam muito forte. Meus irmãos, a palavra de Deus
É a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é anunciada da maneira que precisa ser, nós, como filhos de Deus, precisamos acolher. Porque quando é uma palavra de amor, nós ficamos felizes. Quando é uma palavra de prosperidade, nós ficamos felizes. Quando é uma palavra de cura, nós ficamos felizes. Mas quando o Senhor vem nos corrigir e puxar a nossa orelha, muitas vezes nós achamos que é o pregador jogando uma indireta. Mas não podemos esquecer, porque o próprio Senhor falou: eu repreendo e corrijo aqueles que eu amo. E quando o Senhor nos repreende, Ele nos repreende para nós tomarmos decisão de mudar de vida, de arrepender e de voltar para Ele. Então vamos fazer desse tempo da Quaresma um tempo de conversão. Você que prega a palavra de Deus, tenha coragem, seja verdadeiro. Fala da palavra. Nós não precisamos ter medo se as pessoas vão afastar. Nós não precisamos ter medo do julgamento das pessoas. Porque se nós não falamos de nós mesmos e nós falamos aquilo que é de Deus, é o próprio Senhor que vai fazer a obra. É o próprio Senhor que vai conduzir. É o próprio Espírito Santo que vai levar essa palavra. Nínive foi um exemplo daqueles que se arrependeram. E lá no tempo de Noé, foi um exemplo de um povo que, ouvindo Noé, não se arrependeu, continuaram no pecado, continuaram no erro, e nenhum deles entrou na arca. Todos foram mortos por não ouvirem a voz de Deus. Olha, meus irmãos, essa palavra hoje é uma palavra que nós precisamos meditar muito, que precisamos avaliar a nossa vida e fazer com que ela possa produzir frutos em nós. Porque quando o Senhor fala, e essa palavra mexe no nosso coração, é o Deus de amor que está nos dizendo: meu filho, minha filha, me ouça, se arrependa e volte para mim. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, guarda essa verdade no seu coração. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 50. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse dia, humildemente nós te pedimos, não desprezes o coração arrependido. Tem piedade, tem misericórdia de nós, Senhor. Na imensidão do seu amor, nos purifica. Lava-nos por inteiro, Senhor, e apaga completamente a nossa culpa. Cria em nós, Senhor, um coração que seja puro. Dai-nos um espírito decidido e não se afaste de nós, Senhor. Fica conosco, Senhor. Que o nosso coração se volte para o Senhor, que possamos nos arrepender, que esse tempo de Quaresma seja um tempo de arrependimento, de conversão, porque o Senhor nunca despreza um coração arrependido. Que essa palavra hoje possa tocar no coração de muitas pessoas e que possamos voltar ao primeiro amor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.